Suas mãos tremiam ao arrumar os travesseiros, o coração batendo tão alto que ela temia que ele pudesse ouvir. Rashid permanecia imóvel na poltrona, os óculos escuros escondendo olhos que jamais voltariam a ver a luz. Layla mordeu o lábio, contendo as lágrimas. Como um homem tão poderoso podia ter sido reduzido àquilo, como o deserto podia ter tirado tudo dele com um único golpe cruel do destino. Antes de mergulharmos nessa história, deixe seu comentário com uma nota de 1 a 10 e conte de qual cidade você nos acompanha. Que este momento traga reflexão e emoção ao seu coração. O calor da tarde penetrava pelas janelas abertas do palácio, trazendo consigo o aroma seco da areia e das especiarias que perfumavam os mercados distantes de Riad. Layla movimentava-se pelo quarto com a leveza de quem aprendera a ser invisível. Cada passo calculado para não perturbar o silêncio pesado que dominava aqueles aposentos há meses. Ela não era nada além de uma sombra contratada para guiar os passos de um homem que um dia fora o líder mais temido e respeitado da região. Rashid al-Mansuri. O nome ainda ecoava com reverência nas mesquitas, nos palácios, nas tendas nômades espalhadas pelo deserto. Mas o homem sentado diante dela, envolto em vestes brancas imaculadas, com uma faixa de seda preta cobrindo os olhos feridos, parecia uma versão esvaziada daquele mito. O acidente nas dunas, uma tempestade de areia que engolira sua caravana, o impacto brutal contra as rochas, deixara cicatrizes que iam além da pele, deixara um vazio onde antes habitava a chama do poder. Layla aproximou-se, carregando uma bandeja de prata com chá de menta e tâmaras. Seus pés descalços afundavam no tapete persa, amortecendo qualquer som. Ela colocou a bandeja na mesinha baixa ao lado dele, esperando algum sinal, alguma palavra. Rashid não se moveu. Permaneceu ali, voltado para a varanda aberta, como se ainda pudesse enxergar o horizonte dourado que se estendia até onde a vista alcançava, ou alcançara. Senhor, ela sussurrou, a voz suave, como o vento noturno. Trouxe seu chá. Ele não respondeu. Layla já esperava isso. Nas primeiras semanas, tentara conversar, preencher o silêncio com palavras gentis, relatos sobre o dia, descrições do pôr do sol que ele não podia mais ver. Mas Rashid a ignorava, refugiado em um mutismo que parecia mais profundo que a própria cegueira. Com o tempo, ela aprendera a aceitar aquele silêncio como parte da rotina, uma barreira invisível entre o mundo e a escuridão onde ele escolhera viver. Layla pegou a xícara delicadamente e a colocou na mão dele. Os dedos de Rashid se fecharam ao redor da porcelana com uma precisão mecânica, levando-a aos lábios sem hesitar. Ela observou o movimento, fascinada como sempre pelo contraste entre a força que ainda emanava dele e a fragilidade que a cegueira impunha. Ele bebia devagar, cada gole medido, controlado. Quando terminou, estendeu a xícara vazia no ar e Layla a pegou antes que caísse. Mais alguma coisa, senhor? Ela perguntou, sabendo que não haveria resposta. Rashid virou o rosto ligeiramente na direção da janela. Layla seguiu o movimento, imaginando o que ele estaria pensando, se ainda conseguia lembrar das cores do deserto, do brilho do sol nas cúpulas douradas da grande mesquita, ou se tudo agora era apenas uma névoa cinzenta e sem forma. Porque em algum momento entre os dias silenciosos e as noites solitárias, Layla cometera o erro mais imperdoável. Apaixonara-se por ele. Não sabia dizer quando acontecera. Talvez na primeira vez que vira o perfil perfeito de Rashid, recortado contra a luz da manhã, a linha forte do maxilar, os lábios firmes que raramente se curvavam em qualquer expressão. Ou talvez quando tocara sua mão pela primeira vez para guiá-lo e sentira a força contida naqueles dedos, a promessa de poder que a cegueira não conseguira apagar. Ou quem sabe fora ao ouvir, em uma noite de insônia, o som abafado de um choro que vinha do quarto dele, um lamento tão profundo que partira seu coração em pedaços. Fosse qual fosse o momento, agora era tarde demais para voltar atrás. Layla amava aquele homem com uma intensidade dolorosa, que a cegueira dele era tanto uma bênção quanto uma maldição. Porque ela sabia, tinha certeza absoluta,
que se Rashid pudesse vê-la, jamais a olharia 2 vezes. Ela era comum, insignificante, apenas mais uma serva entre centenas. Mas na escuridão dele, ela podia fingir. Podia se permitir luxos que jamais ousaria se ele tivesse visão. Layla inclinou-se, aproximando o rosto do dele, tão perto que podia sentir o calor da pele bronzeada, o aroma de sândalo e especiarias que perfumava as vestes dele. Ela traçou com os olhos cada detalhe daquele rosto, a cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda, o formato perfeito dos lábios, a sombra de barba que cobria o queixo forte. Permitiu-se um momento de fantasia, imaginando que ele pudesse vê-la também, que pudesse corresponder ao amor desesperado que ela escondia. "Você é tão lindo", ela sussurrou, tão baixo que mal era audível. Mesmo assim, especialmente assim. Rashid não se moveu. Claro que não. Ele não a ouvia, perdido em seus pensamentos. Layla afastou-se, a realidade caindo sobre ela como uma pedra. Que patética ela era, apaixonada por um homem que nem sequer sabia seu nome completo, que a tratava como um objeto útil e nada mais. Do corredor, ouviram-se passos apressados. Layla virou-se, tensionando-se instintivamente. A porta foi aberta sem cerimônia, e Mansur entrou. O conselheiro-chefe, um homem de meia idade com olhos afiados e um sorriso que nunca chegava ao rosto. Atrás dele, Khalid, o primo de Rashid, alto e arrogante, com o mesmo porte altivo, mas nenhuma da dignidade. "Rashid", Mansur disse, a voz impregnada de uma falsa cordialidade. "Como está se sentindo hoje?" Rashid não respondeu. Nem sequer moveu a cabeça na direção deles. Mansur e Khalid trocaram um olhar, e Layla viu algo naquele olhar que a fez gelar por dentro. Desprezo, impaciência e algo pior, cálculo. "Vejo que ainda está indisposto", Khalid comentou, aproximando-se da poltrona. Ele olhou para Layla como se ela fosse parte da mobília. "Você, garota, deixe-nos a sós." Layla hesitou, lançando um olhar para Rashid. Ele permanecia imóvel, alheio à presença dos visitantes. Ela não queria sair, mas também não tinha escolha. Abaixando a cabeça, saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, mas não foi embora. Ficou do lado de fora, encostada na parede fria de pedra, o coração acelerado. Algo naqueles 2 homens a inquietava profundamente. Através da porta grossa, podia ouvir vozes abafadas. Mansur falava sobre assuntos de Estado, questões comerciais, alianças que precisavam ser renovadas. Khalid interrompia ocasionalmente, sua voz mais aguda, mais impaciente. E Rashid? Rashid não dizia nada. Layla fechou os olhos, imaginando-o ali, sozinho em sua escuridão, sendo bombardeado por palavras que não tinha interesse em ouvir. Quando a porta se abriu novamente, Layla afastou-se rapidamente, fingindo que estava apenas passando pelo corredor. Mansur e Khalid saíram, conversando baixo entre si, sem nem sequer olharem para ela. Ela esperou até que desaparecessem na curva do corredor antes de voltar para o quarto. Rashid estava exatamente como o deixara, mas havia algo diferente. Uma tensão quase imperceptível nos ombros, uma rigidez na mandíbula. Layla aproximou-se devagar. "Senhor, está tudo bem?" Pela primeira vez em semanas, Rashid falou. Sua voz era rouca, como se tivesse esquecido como usá-la. "Nada está bem." As palavras atingiram Layla como um soco. Ela engoliu em seco, sem saber o que dizer. Rashid continuou mais para si mesmo do que para ela. "Eles acham que sou inútil, que sou um peso, e talvez estejam certos." "Não", Layla sussurrou, a voz quebrando. "Você não é inútil. Você é..." "O quê?" Ele a interrompeu, virando o rosto na direção dela com uma precisão desconcertante. "O que eu sou, garota? Um cego patético que não consegue nem se vestir sozinho." Layla sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela deu um passo à frente, ousada demais para seu próprio bem. "Você é Rashid al-Mansuri, o homem que unificou as tribos, que trouxe paz onde havia guerra. A cegueira não muda isso, não muda quem você é." Por um longo momento, Rashid não disse nada.
Então, lentamente, seus lábios se curvaram em algo que poderia ter sido um sorriso, mas parecia mais uma expressão de dor. Você é gentil, gentil demais. Ele virou-se novamente para a janela, encerrando a conversa. Leila ficou ali, o coração apertado, desejando poder fazer mais, ser mais. Mas ela era apenas Laila, a cuidadora invisível. E ele era Rashid, o líder cego que vivia em um palácio de sombras. Enquanto o sol se punha lá fora, tingindo o deserto de vermelho e ouro, Leila fez uma promessa silenciosa. Enquanto estivesse ali, enquanto ele precisasse dela, ela seria seus olhos. Seria sua luz na escuridão, mesmo que ele nunca soubesse. Os dias no palácio seguiam um ritmo previsível, pontuado pelo chamado dos muezins 5 vezes ao dia e pelo calor implacável que transformava as pedras em brasas ardentes. Laila acordava antes do amanhecer, quando o céu ainda estava tingido de violeta e as estrelas teimavam em não desaparecer. Seu quarto era pequeno, uma cela modesta nos aposentos dos servos, mas ficava próximo o suficiente dos aposentos de Rashid para que pudesse ouvi-lo se precisasse dela durante a noite. Ela se vestia rapidamente, cobrindo os cabelos com o hijab verde escuro que usava todos os dias, e seguia pelos corredores silenciosos até o quarto dele. A porta sempre estava destrancada. Ele não via sentido em trancar nada, já que, em sua mente, não havia nada que valesse a pena proteger. Laila entrava sem fazer barulho, encontrando-o sempre no mesmo lugar. Sentado na poltrona de veludo vermelho, voltado para a varanda, como se esperasse que a luz do dia fosse milagrosamente devolver-lhe a visão. "Bom dia, senhor", ela murmurava, abrindo as cortinas pesadas para deixar o sol entrar. Rashid nunca respondia aos cumprimentos, mas isso não a impedia de continuar tentando. Laila preparava a bacia de água morna, perfumada com óleos de rosa e jasmim, e molhava uma toalha de linho. Aproximava-se dele com cuidado, ajoelhando-se ao seu lado. "Vou limpar seu rosto agora", ela avisava, sempre gentil, sempre respeitosa. Ele inclinava a cabeça ligeiramente, permitindo que ela trabalhasse. Laila passava a toalha úmida sobre a pele dele com movimentos delicados, limpando o suor da noite, refrescando-o. Seus dedos roçavam a mandíbula forte, o pescoço, a linha dos ombros. Era um toque profissional, clínico, mas para ela significava muito mais. Era o único momento em que podia estar tão perto, sentir a textura da pele dele, o calor do corpo, a presença física que dominava seus pensamentos dia e noite. Enquanto trabalhava, Laila permitia-se olhar. Olhar de verdade. Seus olhos percorriam cada detalhe daquele rosto. A sobrancelha arqueada, os cílios longos que tocavam a faixa de seda, e a boca perfeitamente esculpida. Ela se perguntava como seriam aqueles lábios beijando os dela. Como seria ouvir seu nome pronunciado por aquela voz profunda em um momento de paixão? "Você é perfeito", ela sussurrava, tão baixo que era apenas um sopro de ar. Tão perfeito. Rashid não reagia. Claro que não. Ele estava preso em seu mundo de silêncio e escuridão, alheio aos sentimentos dela. E era exatamente isso que permitia a Leila ser tão ousada. A cegueira dele era sua proteção, seu escudo contra a rejeição inevitável. Depois de limpá-lo, ela o ajudava a se vestir. Rashid já havia memorizado os movimentos básicos, mas ainda precisava de assistência com os botões pequenos das camisas, com as dobras complexas do tobe branco que usava. Laila trabalhava com eficiência, mas sempre que suas mãos tocavam a pele dele, ao ajustar o colarinho, ao prender o cinto, seu coração acelerava tanto que ela temia desmaiar. Uma manhã, enquanto abotoava a camisa dele, Laila perdeu-se em devaneios. Imaginou-se não como serva, mas como esposa. Imaginou acordar ao lado dele, sentir os braços fortes ao redor do corpo, ouvir palavras de amor sussurradas contra seus cabelos. A fantasia era tão vívida que ela suspirou audível. Rashid virou o rosto na direção dela. Algo errado? Laila congelou. Ele raramente falava, e quando o fazia, era sempre direto. "Não, senhor. Desculpe." Ele não insistiu, voltando à sua postura imóvel. Mas Laila notou algo estranho. A maneira como ele virara a cabeça fora rápida demais.
precisa demais. Como se soubesse exatamente onde ela estava. Ela afastou o pensamento. Estava sendo paranoica. A cegueira dele era real. Os médicos haviam confirmado. O impacto do acidente danificara os nervos ópticos irreversivelmente. Depois de vesti-lo, Layla o guiava até a sala de jantar privada, onde ele tomava o café da manhã sozinho. Ela segurava o braço dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido, e ele caminhava devagar, permitindo que ela o conduzisse. Mas havia momentos, breves, quase imperceptíveis, em que Layla tinha a sensação de que ele não precisava dela, que ele já sabia onde estava indo. Cuidado com o degrau, ela avisava, e ele levantava o pé na altura exata antes mesmo que ela terminasse a frase. À esquerda agora, ela dizia, e ele já estava virando antes das palavras saírem. Layla tentava ignorar essas pequenas inconsistências. Talvez fosse apenas memória muscular. Talvez ele tivesse decorado cada canto do palácio nos meses desde o acidente. Fazia sentido. Era racional. Mas então, havia os outros momentos. Momentos que a faziam questionar tudo. Como naquela tarde, quando Leila estava arrumando os livros na estante. Livros que Rashid não poderia mais ler, mas que ela insistia em manter organizados. Ela subiu em um banquinho para alcançar a prateleira mais alta e o tecido leve do vestido subiu ligeiramente, expondo a pele da panturrilha. Rashid estava do outro lado do quarto sentado em sua poltrona, aparentemente absorto em seus pensamentos. Mas Layla jurava ter visto sua cabeça se virar na direção dela. Só por um segundo. Tão rápido que poderia ter sido imaginação. Ela desceu do banquinho, o coração acelerado. Olhou para ele. Rashid estava imóvel novamente, o rosto voltado para a janela. Nada. Absolutamente nada indicava que ele tivesse prestado atenção nela. Estou ficando louca, Layla murmurou para si mesma, balançando a cabeça. Mas a dúvida permanecia, uma semente plantada em sua mente. À noite, quando Rashid finalmente se retirava para dormir, Layla ficava no quarto ao lado, pronta para atendê-lo se necessário. Era nesses momentos, quando o palácio inteiro adormecia e o silêncio se tornava absoluto, que ela se permitia seus maiores luxos. Layla entrava no quarto dele, caminhando na ponta dos pés. Rashid dormia profundamente, a respiração regular, o corpo relaxado sob os lençóis de seda. A faixa ainda cobria seus olhos. Ele nunca a removia, nem mesmo para dormir. Layla aproximava-se da cama, sentando-se na beirada com cuidado para não acordá-lo. Ela olhava para ele, bebendo cada detalhe à luz do luar que entrava pela varanda. As sombras dançavam sobre o rosto dele, destacando a linha do maxilar, o formato dos lábios. Layla estendia a mão, hesitante, e então, com uma coragem que não sabia possuir, roçava os dedos contra a bochecha dele. Eu te amo. Ela sussurrava no escuro. Eu te amo tanto que dói. Rashid não se movia. Apenas dormia alheio à confissão desesperada. Layla inclinava-se, aproximando o rosto do dele. Tão perto. Tão perigosamente perto. Ela poderia beijá-lo. Ninguém saberia. Ele jamais descobriria. Mas no último segundo ela recuava, incapaz de cruzar aquela linha. Porque mesmo em seus momentos mais ousados, Layla sabia que aquilo seria uma traição. Ele não poderia consentir, não poderia escolher. E ela não roubaria algo tão precioso dele. Em vez disso, ela levantava-se e caminhava até o centro do quarto. Do pátio externo, chegava o som distante de música. Alguma celebração nas vilas ao redor do palácio. A melodia era suave, hipnótica, carregada pelo vento noturno. Layla fechou os olhos e começou a dançar. Não era uma dança para ninguém ver. Era apenas dela. Seus pés deslizavam pelo tapete macio. Os braços se moviam com graça, o corpo ondulando ao ritmo da música distante. Ela fingiu que estava vestida em sedas e joias, que era uma princesa em um salão iluminado, que Rashid estava ali, de pé, estendendo a mão para ela com aquele sorriso raro que ela ansiava ver. Dance comigo, ela sussurrou para o homem imaginário, rodopiando. Só uma vez, por favor, a música continuou. E Layla dançou até suas pernas doerem, até as lágrimas escorrerem por seu rosto,
até não conseguir mais fingir. Quando parou ofegante, olhou para a cama. Rashid continuava imóvel, a respiração profunda e regular. Ela enxugou as lágrimas e saiu do quarto, voltando para seus aposentos. Mas naquela noite, enquanto deitava em sua cama estreita, Layla não conseguiu dormir. Porque tinha a impressão perturbadora de que, em algum momento durante sua dança, ela ouvira um suspiro vindo da cama dele. Um suspiro baixo, quase inaudível, como se ele estivesse acordado o tempo todo. Os dias seguintes trouxeram mais dessas pequenas estranhezas. Rashid começou a responder mais às suas perguntas. Nada muito elaborado, apenas sim ou não, mas ainda assim era progresso. Ele também parecia mais consciente de sua presença, virando a cabeça sempre que ela entrava no quarto, como se pudesse sentir exatamente onde ela estava. "Você está ali", ele dizia às vezes, apontando para a posição exata onde Layla se encontrava. "Sim, senhor", ela respondia, fingindo que não estava assustada. "Posso sentir você", ele continuava, a voz neutra. "Seu perfume, rosas." Layla usava óleo de rosa. Era barato, comum, mas ouvir Rashid mencioná-lo fazia seu coração disparar. "Vou trocar se o incomoda, senhor." "Não", ele dizia rapidamente. "Não me incomoda." E então voltava ao silêncio, deixando Layla confusa e agitada. Havia também os momentos em que ele a tocava, não intencionalmente, ou pelo menos era o que parecia. Ao entrar no quarto, ao passar por uma porta estreita, ao alcançar algo que ela segurava. Suas mãos roçavam as dela, seu braço esbarrava no ombro dela. Contatos breves, acidentais, mas que deixavam a pele de Layla queimando. E em todos esses momentos, ela jurava ver um fantasma de sorriso nos lábios dele, como se ele soubesse exatamente o efeito que causava. "Estou imaginando coisas", Layla repetia para si mesma. "Ele não pode ver, não pode." Mas a dúvida crescia, insidiosa e persistente, plantando raízes em sua mente. E com a dúvida vinha o medo, porque se ele podia ver, então ele havia testemunhado tudo. As danças, os olhares, os toques furtivos, cada momento de fraqueza dela estava exposto. E Layla não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. O dia começou como todos os outros, mas havia algo diferente no ar. Layla sentiu assim que acordou, uma tensão inexplicável, como se o próprio palácio estivesse prendendo a respiração. Ela tentou afastar a sensação enquanto se vestia e seguia para os aposentos de Rashid, mas o desconforto persistia, instalado no fundo de seu estômago como uma pedra fria. Rashid estava na varanda quando ela entrou, de pé pela primeira vez em semanas, as mãos apoiadas no parapeito de mármore. O vento da manhã agitava seu tobe branco, trazendo o cheiro do deserto, areia quente e promessas de tempestades distantes. Layla parou na porta, surpresa. Ele nunca ficava de pé sozinho, sempre esperava que ela o guiasse. "Senhor", ela chamou hesitante. Rashid virou o rosto na direção dela, mas não disse nada. Apenas ficou ali, imóvel como uma estátua, a faixa de seda cobrindo seus olhos como sempre. Layla aproximou-se lentamente, o coração apertado. Havia algo diferente nele hoje, uma rigidez nos ombros, uma tensão na mandíbula. "Está tudo bem?", ela perguntou, parando ao lado dele. "Nunca está tudo bem", ele respondeu, a voz áspera. "Mas hoje é pior." Layla não soube o que dizer. Ela olhou para o horizonte, o mesmo horizonte que ele não podia ver, e desejou poder dividir sua visão com ele, oferecer-lhe os olhos que já não funcionavam. "O que aconteceu?", ela ousou perguntar. Rashid ficou em silêncio por tanto tempo que Layla achou que não responderia. Então, finalmente, ele falou. "Sonhei com o acidente, com a tempestade, com o momento em que tudo escureceu." Layla sentiu um aperto no peito. Ela esticou a mão hesitante e tocou levemente o braço dele. Rashid não se afastou. "Foi só um sonho", ela sussurrou. "Não", ele disse, a voz carregada de algo que Layla não conseguia identificar. "Foi uma lembrança." Ele virou-se para entrar e Layla o seguiu. O dia prosseguiu normalmente. Banho, troca de roupas, café da manhã. Mas aquela sensação de desconforto não desaparecia. Alguma coisa estava errada. Layla podia sentir.
Foi à tarde que tudo mudou. Rashid havia adormecido na poltrona após o almoço, como era seu costume. Os médicos diziam que ele precisava de muito descanso, que o trauma na cabeça ainda causava fadiga intensa. Leila aproveitou o momento para organizar os remédios na antessala. Pequenos frascos de vidro com líquidos de cores variadas, cada um rotulado com instruções escritas em árabe elegante. Ela estava alinhando os frascos na prateleira quando ouviu vozes baixas vindas do corredor adjacente. Reconheceu imediatamente as vozes. Mansur e Khalid. Seu primeiro instinto foi se anunciar, mas algo na urgência sussurrada dos homens a fez parar. Ela ficou paralisada, segurando um frasco de vidro, a respiração presa. Não pode continuar assim, dizia Mansur, a voz tensa. Ele é um peso morto. As tribos estão inquietas. Precisam de um líder forte, não de um cego inútil. Leila sentiu o sangue gelar nas veias. Como ousavam falar assim de Rashid? Ela quis sair e confrontá-los, mas seus pés não obedeciam. O problema, respondeu Khalid, é que enquanto ele viver, as tribos continuarão leais a ele. É o sangue, o nome. Mesmo cego, ele representa a linhagem. Então, o que você sugere? Perguntou Mansur, e havia uma frieza em sua voz que fez o estômago de Laila revirar. Houve uma pausa longa e carregada de significados terríveis. Um acidente. Khalid finalmente disse, a voz baixa mas firme. Outro acidente. O deserto é perigoso. Tempestades de areia são imprevisíveis. Você está falando em... Estou falando em fazer o que precisa ser feito, Khalid interrompeu. Na próxima tempestade, ele precisa estar nas ameias, sozinho. E precisa cair. O frasco escorregou das mãos de Laila, mas ela o agarrou antes que se estilhaçasse no chão. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que os homens poderiam ouvi-lo através da parede. Eles estavam planejando matar Rashid, assassiná-lo e fazer parecer um acidente. E a cuidadora? Perguntou Mansur. Ela está sempre com ele. Ela não é nada, Khalid respondeu desdenhoso. Uma serva. Vai acreditar no que dissermos. E se não acreditar bem? Acidentes acontecem. Laila tapou a boca com a mão, sufocando um soluço. Eles matariam Rashid. E depois matariam ela se suspeitasse de algo. O terror a paralisou por longos segundos, o mundo girando ao seu redor. Os passos dos homens se afastaram pelo corredor e o silêncio voltou. Laila deixou-se escorregar para o chão, as pernas falhando. Ela abraçou os joelhos, tremendo violentamente. O que fazer? O que poderia fazer? Se ela contasse a Rashid, ele poderia não acreditar. Afinal, Mansur era seu conselheiro de confiança há décadas. Khalid era seu primo, seu sangue. E ela era ninguém. Uma serva com uma história improvável sobre uma conversa que ouviu por acaso. Mas se ela não dissesse nada, Rashid morreria. O homem que ela amava, o homem cuja presença se tornara o centro de seu universo, seria assassinado e ela teria permitido. Laila levantou-se devagar, as pernas ainda trêmulas. Ela olhou para a porta que levava ao quarto principal. Através do vão estreito, podia ver Rashid ainda dormindo na poltrona, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, alheio ao perigo que o cercava. Eu preciso protegê-lo, ela sussurrou para si mesma. Não importa o que aconteça, eu vou protegê-lo. Mas como? Como uma serva insignificante poderia deter homens poderosos, com recursos ilimitados e nenhuma consciência? Laila respirou fundo, forçando-se a pensar com clareza. A tempestade de areia. Eles haviam mencionado a próxima tempestade de areia. As tempestades eram comuns nessa época do ano, surgindo do nada, engolindo o céu em minutos. Provavelmente aconteceria dentro de dias, talvez uma semana. Ela tinha esse tempo. Precisava usá-lo com sabedoria. A primeira coisa era simples: nunca deixar Rashid sozinho. Se Mansur ou Khalid tentassem levá-lo para as ameias, ela estaria lá. Se tentassem afastá-la, ela inventaria desculpas. Ela seria a sombra dele, inseparável, teimosa.
A segunda coisa era mais difícil. Ela precisava encontrar aliados. Alguém no palácio em quem pudesse confiar. Alguém que acreditasse nela. Mas quem? Os guardas eram leais a Mansur. Os outros servos tinham medo demais para se envolver. Ela estava sozinha. Não sozinha, Layla murmurou, olhando para Rashid novamente. Eu tenho você. E você me tem, mesmo sem saber. Naquela noite, Layla não dormiu. Ficou sentada em uma cadeira no canto do quarto de Rashid, vigiando. Ele acordou por volta da meia-noite, desorientado. Layla, ele chamou, a voz rouca de sono. Era a primeira vez que ele usava seu nome. A primeira vez em meses. Layla levantou-se rapidamente, aproximando-se da cama. Estou aqui, senhor. Por que está aqui? Ele perguntou, virando o rosto na direção dela. É tarde. Eu não conseguia dormir, ela mentiu. Pensei em ficar por perto caso precisasse de algo. Rashid ficou em silêncio por um momento. Então, surpreendentemente, ele puxou os lençóis para o lado. Sente-se, ele ordenou. Você vai adoecer se ficar na cadeira a noite toda. Layla hesitou. Sentar na cama dele parecia íntimo demais, uma invasão. Mas ele estava esperando e ela não podia recusar. Cuidadosamente, ela sentou-se na beirada do colchão, mantendo distância. Fale comigo, Rashid disse de repente. Conte-me algo. Qualquer coisa. Sua voz. Me acalma. O coração de Layla disparou. Ela não sabia o que dizer. Não sabia como processar aquelas palavras. Ele queria ouvir sua voz. A voz dela acalmava ele. O que quer que eu conte? Ela perguntou, a voz tremendo. Qualquer coisa, ele repetiu. Fale sobre você, de onde você vem, sua família. Layla respirou fundo, organizando os pensamentos. Então começou a falar. Contou sobre sua vila, pequena e empoeirada nos arredores de Riad. Sobre seu pai, que trabalhava nos campos de tâmaras. Sobre sua mãe, que fazia tapetes e os vendia no mercado. Sobre seus irmãos mais novos, 5 ao todo, cada um mais barulhento que o outro. Rashid ouvia em silêncio, e Layla se deixou perder nas memórias. Falou sobre as noites frias do deserto, quando toda a família se reunia ao redor de uma fogueira, contando histórias antigas transmitidas por gerações. Falou sobre os dias de festa, quando as mulheres dançavam e os homens tocavam oud, e o ar cheirava a comida e felicidade. Soa bonito, Rashid murmurou quando ela terminou. Simples, mas bonito. Era, Layla concordou, a tristeza tingindo sua voz. Mas então meu pai adoeceu. Os tratamentos eram caros. Precisávamos de dinheiro. Foi por isso que vim trabalhar aqui. E você sente falta? Ele perguntou. Todos os dias, ela admitiu. Mas também encontrei algo aqui, algo que importa. O quê? Você? Ela queria dizer, mas não podia, não ousava. Propósito. Ela respondeu em vez disso. Ajudar alguém que precisa. Isso me dá propósito. Rashid virou-se para o lado, de frente para onde ela estava sentada. Mesmo com a faixa cobrindo seus olhos, Layla sentia o peso do olhar dele. Você é gentil, Layla, ele disse baixinho. Boa demais para este lugar. Ela balançou a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia ver. Não sou tão boa assim, senhor. É sim, ele insistiu. Posso sentir. A bondade tem um cheiro. Soa como rosas. Layla sorriu através das lágrimas que ameaçavam cair. Ele não sabia o quanto aquelas palavras significavam para ela. Não sabia que ela carregava o peso de um segredo terrível, um segredo que poderia salvá-lo ou destruí-los ambos. Durma, ela sussurrou. Eu vou ficar aqui. Vou cuidar de você. Sempre? Ele perguntou, a voz já arrastada de sono. Sempre, ela prometeu. E enquanto Rashid adormecia novamente, Layla fez um juramento silencioso. Não importava o que Mansur e Khalid planejassem. Não importava o perigo. Ela protegeria Rashid com sua própria vida se necessário. Porque ele era mais que seu senhor, mais que o homem por quem se apaixonara. Ele era a razão pela qual ela acordava cada manhã. E ela não o perderia. Não enquanto houvesse ar em seus pulmões.
Os dias seguintes transformaram Layla em uma sombra obstinada. Ela não deixava Rashid sozinho nem por um momento, inventando desculpas quando Mansur ou Khalid apareciam com sugestões para dar um tempo ao líder cego. Precisava trocar os lençóis. Estava na hora do banho. Os remédios não podiam atrasar. Cada justificativa soava mais desesperada que a anterior, mas funcionavam. Rashid notou a mudança. Como não notaria? A mulher que antes mantinha uma distância respeitosa, agora estava sempre a centímetros dele, atenta a cada movimento, cada visitante, cada som. "Você está estranha", ele comentou numa manhã, enquanto ela o ajudava a se barbear. Suas mãos tremiam ligeiramente ao passar a navalha pela mandíbula dele, e Rashid segurou seu pulso com firmeza. O que aconteceu? Layla congelou. Seus olhos encontraram a faixa de seda que cobria os dele, e por um momento terrível, ela quis contar tudo. Despejar o segredo que a sufocava, dividir o peso que ameaçava quebrar seus ombros. Mas as palavras morreram em sua garganta. "Nada, senhor." Ela mentiu, a voz fraca. Apenas preocupada com sua saúde. Rashid não soltou seu pulso imediatamente. Seus dedos permaneceram ali, quentes contra a pele dela, como se pudesse sentir a mentira através do toque. "Layla", ele disse baixinho, e havia algo em sua voz que ela nunca ouvira antes. Ternura, preocupação. "Você pode me contar. O que quer que seja." Ela balançou a cabeça, sabendo que ele não podia ver, mas precisando do gesto de qualquer forma. "Não é nada. Eu juro." Ele a soltou finalmente, mas a tensão permaneceu entre eles. Layla terminou de barbeá-lo em silêncio, cada passada da navalha um exercício de controle, forçando suas mãos a pararem de tremer. Mansur chegou pouco depois do meio-dia, trazendo consigo uma aura de falsa cordialidade. Layla estava organizando os livros quando ele entrou e imediatamente se posicionou mais perto de Rashid, um gesto inconsciente de proteção. "Rashid", Mansur cumprimentou, ignorando Layla completamente. "Preciso discutir questões urgentes de Estado, a sós." "Pode falar na frente de Layla", Rashid respondeu, surpreendendo ambos. "Ela está autorizada." Mansur hesitou, seus olhos estreitando-se ao olhar para a serva. Layla manteve a expressão neutra, mas por dentro seu coração celebrava. Rashid havia dado a ela um status que nenhuma cuidadora jamais tivera: confiança. "Como desejar", Mansur disse, a voz fria. Ele começou a falar sobre alianças comerciais, impostos, disputas entre tribos, questões complexas que normalmente exigiriam a atenção total de Rashid. Mas Layla notou que o líder parecia distante, respondendo com monossílabos, o corpo tenso. Quando Mansur finalmente foi embora, Rashid suspirou pesadamente. "Ele está mentindo", disse de repente. Posso ouvir na voz dele. A falsidade sempre esteve lá, mas eu estava cego demais para perceber. Layla sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Rashid sabia. De alguma forma, ele sabia que Mansur não era confiável. Mas o quanto ele sabia? E o quanto ela deveria revelar? "Senhor..." "Não", ele a interrompeu, virando o rosto na direção exata dela. "Não me diga que estou imaginando coisas. Meus olhos podem estar mortos, mas meus outros sentidos estão mais afiados do que nunca. Eu sei quando estou sendo traído." As palavras dele eram tão próximas da verdade que Layla sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela se ajoelhou ao lado da poltrona dele, pegando sua mão com ousadia. "Então confie em mim", ela implorou. "Confie que estou aqui para protegê-lo, que nunca deixarei nada ruim acontecer com você." Rashid ficou imóvel por um longo momento. Então, lentamente, ele virou a palma da mão e entrelaçou seus dedos com os dela. Era a primeira vez que ele iniciava um toque, a primeira vez que buscava contato. "Eu confio em você", ele sussurrou. "Só em você." Layla apertou a mão dele, desejando poder congelar aquele momento, viver nele para sempre. Mas a realidade era cruel, e o perigo ainda rondava. Khalid visitou no dia seguinte, trazendo uma proposta que fez o estômago de Layla revirar. "Rashid", ele disse com entusiasmo falso,
O ar fresco faria bem a você. Que tal subirmos as ameias esta tarde? Sentir o vento, ouvir o deserto? Layla interveio antes que Rashid pudesse responder. O senhor tem sessão de fisioterapia esta tarde. Ela mentiu rapidamente. Não podemos perder. Os médicos foram bem claros. Khalid virou-se para ela, seus olhos brilhando com algo perigoso. A fisioterapia pode esperar, ele disse friamente. Isto é mais importante. Não pode esperar, Layla insistiu, sua voz ganhando força. A recuperação dele depende de consistência. Um dia perdido pode significar semanas de retrocesso. A tensão no quarto era palpável. Khalid olhava para Layla como se quisesse estrangulá-la ali mesmo. Mas Rashid levantou a mão, encerrando a discussão. Layla está certa, ele disse calmamente. A fisioterapia não pode esperar. Talvez outro dia, Khalid. O primo saiu furioso e Layla soltou a respiração que estava prendendo. Ela havia ganhado hoje, mas a cada confronto, o perigo aumentava. Khalid estava começando a vê-la como obstáculo. E obstáculos eram removidos. Naquela noite, Layla estava mais uma vez no quarto de Rashid, incapaz de dormir. Ele estava acordado também. Ela podia perceber pela respiração irregular. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Você tem medo de Khalid? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Layla não viu sentido em negar. Tenho. Por quê? Como responder sem revelar tudo? Layla escolheu suas palavras cuidadosamente. Porque ele não se importa com você. Ele se importa com o poder. E homens assim são perigosos. Rashid ficou em silêncio por tanto tempo que Layla pensou que a conversa havia acabado. Então ele falou e suas palavras a chocaram. Eu sei o que ele está planejando. Layla sentou-se na cama, o coração acelerado. O quê? Matar-me, Rashid disse simplesmente. Fazer parecer um acidente, assumir meu lugar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Layla antes que ela pudesse detê-las. Como você sabe? Ela sussurrou. Porque eu o ouvi. Ouvi a conversa com Mansur. Naquela tarde, quando você achou que eu estava dormindo, eu ouvi tudo. O mundo de Layla desmoronou. Ele sabia. O tempo todo ele sabia. E ela havia se torturado com o peso do segredo, acreditando que estava sozinha. Por que não disse nada? Ela perguntou, a voz quebrando. Porque estava esperando, Rashid respondeu. Esperando para ver quem ficaria do meu lado, quem me trairia. E você, Layla? Você escolheu ficar. Escolheu me proteger, mesmo quando significava colocar sua própria vida em risco. Ele estendeu a mão no escuro, encontrando o rosto dela com precisão desconcertante. Seus dedos traçaram a linha da bochecha molhada, limpando as lágrimas. Não chore, ele murmurou. Lágrimas não combinam com você. Eu estava com tanto medo, Layla confessou, sua mão cobrindo a dele. Medo de perder você, medo de que eles conseguissem. Eu não sabia o que fazer. Você fez exatamente o que precisava fazer, Rashid disse. Ficou ao meu lado. E por isso eu estarei sempre em sua dívida. Layla balançou a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia ver. Você não me deve nada. Eu faria tudo de novo. 1000 vezes. Rashid puxou-a mais perto, até que ela estivesse deitada ao lado dele, a cabeça apoiada em seu ombro. Era íntimo, inadequado, perigoso, mas nenhum dos dois se importou. Você é corajosa, ele sussurrou contra os cabelos dela. Mais corajosa do que qualquer guerreiro que já conheci. Não sou corajosa, Layla protestou. Estou apavorada o tempo todo. Coragem não é ausência de medo, Rashid disse. É agir apesar dele. E você, pequena Layla, tem mais coragem no dedo mindinho do que Khalid tem no corpo todo. Eles ficaram assim por horas, no escuro, compartilhando calor e silêncio. E pela primeira vez desde que ouvira o plano de assassinato, Layla sentiu uma pequena fagulha de esperança. Ela não estava sozinha. Rashid sabia. E juntos, talvez pudessem sobreviver. Quando o amanhecer finalmente chegou, pintando o céu de rosa e dourado, Layla se levantou da cama. Rashid a segurou pelo pulso, impedindo-a. Hoje, ele disse, sua voz grave e séria.
Hoje começa a nossa vingança. Khalid e Mansur querem me ver cair? Então vamos dar a eles um espetáculo. Vamos fazê-los acreditar que estão vencendo. Como? Layla perguntou. Rashid sorriu. Um sorriso de lobo, afiado e perigoso. Você vai continuar sendo minha sombra vigilante, e eu vou continuar sendo o cego inútil que eles esperam. Mas por baixo, estaremos preparando a armadilha perfeita. Layla sentiu um arrepio de excitação misturado com medo. Era perigoso, ousado, mas era também a única chance deles. O que precisa que eu faça? Ela perguntou. Confie em mim, Rashid disse. Como eu confio em você. E quando chegar a hora, quando eles revelarem suas verdadeiras faces, nós os destruiremos. Layla assentiu, determinação substituindo o medo. Ela não era mais apenas uma cuidadora apaixonada. Era uma aliada, uma co-conspiradora. E juntos, ela e Rashid mostrariam ao mundo que subestimar os fracos era o maior erro que alguém podia cometer. Não podemos recusar, Rashid disse calmamente quando ficaram sozinhos. Seria suspeito demais. Mansur e Khalid estão esperando que eu me esconda, que use a cegueira como desculpa. Não lhes darei essa satisfação. Layla mordeu o lábio ansiosa. Ela sabia que ele estava certo, mas cada fibra de seu ser gritava perigo. Eu estarei com você, ela disse firmemente. Cada segundo. Não vou deixá-lo sozinho. Rashid estendeu a mão, encontrando o rosto dela com aquela precisão que sempre a surpreendia. Seus dedos traçaram a linha do maxilar, o contorno dos lábios. Eu sei, ele murmurou. Você sempre está. Na noite do banquete, Layla vestiu Rashid com esmero. Escolheu o tobe mais imponente, branco imaculado com bordados de ouro nas mangas e no colarinho. Passou óleo perfumado em sua barba, penteou seus cabelos negros. Quando terminou, ele parecia um rei, mesmo com a faixa de seda cobrindo seus olhos. Como estou? Ele perguntou, um toque de humor na voz. Perfeito, Layla respondeu, a voz embargada. Como sempre. Eles desceram juntos para o grande salão, Layla guiando Rashid com a mão em seu braço. Os convidados já estavam reunidos, sentados em almofadas de veludo, ao redor de mesas baixas carregadas com bandejas de prata. O aroma de cordeiro assado, especiarias e arroz perfumado enchia o ar. Músicos tocavam oud no canto, a melodia suave e hipnótica. Todas as conversas cessaram quando Rashid entrou. Os olhos dos presentes seguiram cada passo dele, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Mas Rashid manteve a cabeça erguida, a postura régia, como se ainda pudesse ver cada um deles. Layla o guiou até o lugar de honra no centro do salão, ajudando-o a se sentar nas almofadas. Está tudo bem, ela sussurrou. Eu estou logo atrás de você. Rashid assentiu quase imperceptivelmente. Layla posicionou-se atrás da almofada dele, de pé, atenta. Servos começaram a circular, enchendo taças de ouro com vinho de romã e colocando travessas fumegantes nas mesas. A conversa retomou, um zumbido baixo de vozes e risadas educadas. Mansur levantou-se, erguendo sua taça. Amigos, que é uma honra tê-los aqui esta noite, ele começou, sua voz projetando-se pelo salão. Estamos reunidos para celebrar a renovação de laços com nossos irmãos do norte. E para honrar nosso líder, Rashid al-Mansuri, cuja força de espírito continua a nos inspirar mesmo diante da adversidade. Houve aplausos educados. Layla observou Mansur com atenção, procurando sinais de traição. Mas seu rosto era uma máscara de sinceridade. Se ela não soubesse a verdade, acreditaria nele. O banquete prosseguiu. Pratos iam e vinham. Layla provou cada um antes que chegasse a Rashid, um gesto que não passou despercebido pelos servos, embora ninguém comentasse. Ela estava sendo paranoica, mas não se importava. A paranoia mantinha Rashid vivo. Foi na terceira rodada de bebidas que aconteceu. Khalid levantou-se, uma taça de ouro na mão. Ele caminhou até Rashid com passos deliberados, um sorriso largo no rosto. Layla tensionou-se imediatamente. Primo, Khalid disse alto o suficiente para todos ouvirem. Quero fazer um brinde pessoal. A você, a sua coragem,
a sua resiliência. Ele estendeu a taça para Rashid. O líquido dentro era de um vermelho profundo, quase negro à luz das tochas. Leila observou a taça como uma cobra observa sua presa. Havia algo errado. Ela podia sentir. Rashid estendeu a mão, aceitando a taça. Seus dedos se fecharam ao redor do metal ornamentado. Khalid deu um passo atrás, satisfação brilhando em seus olhos. E foi nesse olhar que Laila teve certeza. Veneno. A taça estava envenenada. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Rashid levou a taça aos lábios. Laila agiu por puro instinto. Ela deu um passo à frente, fingiu tropeçar no tapete persa e esbarrou no braço de Rashid. A taça inclinou-se, o líquido vermelho derramando-se sobre as vestes brancas dele, manchando o tecido imaculado, espalhando-se pelo chão como sangue. O salão ficou em silêncio absoluto. Laila caiu de joelhos, as mãos tremendo, fingindo horror. Eu sinto muito, ela gaguejou. Eu tropecei, eu não vi. Mansur rugiu, avançando em sua direção. Sua insolente, isso é inaceitável. Ela deve ser chicoteada por tal incompetência. Outros convidados murmuravam, alguns concordando, outros chocados com a cena. Laila abaixou a cabeça esperando o pior. Mas então sentiu uma mão pousar levemente em seus cabelos. A mão de Rashid. Não, ele disse, a voz calma mas firme. Foi um acidente, nada mais. Mas, senhor, Mansur começou. Eu disse que não, Rashid repetiu, seu tom não deixando espaço para a argumentação. Laila cuida de mim com dedicação. Um pequeno acidente não apaga meses de serviço leal. Deixem-na em paz. O banquete terminou logo depois, a atmosfera irremediavelmente arruinada. Os convidados se dispersaram e Laila ajudou Rashid a voltar para seus aposentos. Assim que a porta se fechou atrás deles, Rashid virou-se para ela. Era veneno, não era? Laila assentiu, mesmo sabendo que ele não podia ver. Sim. Eu vi nos olhos de Khalid. Ele queria que você bebesse. Rashid caminhou até a varanda, apoiando-se no parapeito. O vento noturno agitava suas roupas manchadas. Do leste, nuvens escuras avançavam, engolindo as estrelas. A tempestade está chegando, ele disse, aquela que eles planejavam usar. Laila juntou-se a ele olhando para o horizonte. As nuvens não eram nuvens, eram areia. Uma tempestade de areia massiva, a primeira da temporada, avançando como uma parede de destruição. Eles vão tentar novamente, Laila sussurrou. Durante a tempestade, vão tentar levá-lo para as ameias. Deixe que tentem, Rashid disse, sua voz fria como aço. Eu estou pronto. A tempestade atingiu o palácio na hora mais escura da noite, uivando como uma besta selvagem. O vento sacudia as janelas, areia penetrando pelas frestas, o ar ficando denso e sufocante. Laila ajudou Rashid a trocar as roupas manchadas, suas mãos trabalhando rapidamente, mas seus olhos constantemente voltando para a porta, esperando que Mansur ou Khalid invadissem a qualquer momento. Você está tremendo, Rashid observou, segurando suas mãos para detê-las. Está com frio? Não, Laila admitiu. Estou com medo. Não tenha, ele disse, puxando-a mais perto. Nada vai me acontecer. Não enquanto você estiver aqui. Laila olhou para ele, para a faixa que cobria seus olhos, para a linha forte do maxilar, para os lábios que ela sonhava beijar. A proximidade era inebriante. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca de uma lamparina de óleo. A tempestade lá fora isolava-os do mundo, criando uma bolha de intimidade perigosa. Rashid, ela sussurrou, usando seu nome pela primeira vez sem título. Eu preciso te contar algo. Eu sei, ele respondeu baixinho. Você não sabe, você não pode saber. Então me diga. Laila respirou fundo, reunindo coragem. Este poderia ser seu último momento juntos. Se Khalid e Mansur conseguissem, se o plano deles funcionasse, ela nunca mais teria outra chance. Precisava ser honesta, precisava que ele soubesse. Eu te amo, ela disse, a voz quebrando. Eu te amo desde o primeiro dia em que te vi. Sei que é errado, sei que sou apenas uma serva,
Sei que você nunca poderia corresponder, mas eu precisava que você soubesse, antes que seja tarde demais. Eu te amo. As lágrimas escorriam por seu rosto agora, quentes e salgadas. Ela esperava que Rashid a afastasse, que ficasse chocado, ofendido, mas ele não fez nada disso. Em vez disso, ele levou as mãos ao rosto dela, secando as lágrimas com os polegares. Layla, ele murmurou, e sua voz estava carregada de emoção. Pequena, corajosa Layla. Então ele se inclinou e suas bocas se encontraram. O beijo era suave no começo, hesitante, como se ambos estivessem testando um território desconhecido. Mas então aprofundou-se, tornando-se urgente, desesperado. Layla se perdeu nele, suas mãos subindo para o pescoço de Rashid, os dedos entrelaçando-se em seus cabelos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Rashid apoiou a testa contra a dela, seus olhos cobertos tão próximos que Layla podia sentir a seda da faixa roçando sua pele. Você acha que não correspondo? Ele sussurrou. Você acha que passo todas aquelas noites acordado pensando em política? Em poder? Não, penso em você. No som da sua voz. No cheiro de rosas que te segue. Na maneira como você me toca como se eu fosse precioso, não quebrado. Layla soluçou, alegria e dor misturando-se em seu peito. Mas eu sou ninguém. Você é tudo, Rashid a interrompeu. Você é a luz que me trouxe de volta da escuridão, a razão pela qual eu acordei, a única coisa neste palácio que vale a pena lutar. Eles se beijaram novamente, e desta vez foi Layla quem aprofundou, despejando todo o amor reprimido, todo o medo, toda a devoção naquele beijo. Lá fora, a tempestade rugia, mas dentro daquele quarto havia apenas eles dois. E por um momento perfeito e fugaz, nada mais importava. A tempestade intensificou-se, a areia batendo contra as janelas com força de projéteis. O vento uivava pelos corredores do palácio como almas perdidas, e o ar dentro do quarto ficou pesado, carregado de eletricidade e promessas não ditas. Layla permanecia nos braços de Rashid, o coração ainda acelerado pelo beijo, pelo mundo que havia mudado em um instante. Fique comigo esta noite, Rashid sussurrou contra seus cabelos. Não me deixe sozinho. Nunca, Layla prometeu. Nunca mais. Eles se moveram para a cama, não com urgência sexual, mas com uma necessidade mais profunda, a de estarem próximos, de compartilharem calor e presença em uma noite onde a morte espreitava do lado de fora. Layla deitou-se ao lado dele, a cabeça apoiada em seu peito, ouvindo o batimento regular de seu coração. Era forte, constante, vivo, e ela rezava para que continuasse assim. Rashid passava os dedos pelos cabelos dela, desembaraçando os fios com uma ternura que a fazia querer chorar. Ninguém jamais a tocara assim. Com cuidado, com reverência, como se ela fosse algo valioso. Conte-me sobre suas danças, ele disse de repente. Layla congelou. O quê? As danças que você fazia quando achava que eu estava dormindo. Conte-me sobre elas. O sangue de Layla gelou. Ele sabia, claro que sabia. Mas quanto tempo? Quanto ele havia testemunhado? Eu não sei do que está falando. Ela mentiu fracamente. Rashid riu, um som baixo e rouco que reverberou através de seu peito. Sim, sabe, você dançava pelo quarto, leve como uma pena. Seus pés mal tocavam o chão. E você murmurava para si mesma, palavras que eu não conseguia ouvir completamente, mas o tom. Ah, o tom era de alguém apaixonado. Layla escondeu o rosto no peito dele, mortificada. Você me viu, você sempre me viu. Não sempre, Rashid admitiu. Nos primeiros meses eu realmente estava cego. O trauma, os nervos danificados, era real. Mas então, lentamente, a visão começou a voltar. Borrões primeiro, depois formas. Eventualmente, tudo. Layla levantou a cabeça, olhando para a faixa de seda que ainda cobria os olhos dele. Então por que escondeu? Por que fingiu? Porque percebi algo, Rashid explicou. Percebi que na minha cegueira, as pessoas revelavam suas verdadeiras naturezas.
Mansur e Khalid mostraram sua ganância, sua ambição. Os cortesãos mostraram sua crueldade. Mas você, Layla, você mostrou sua bondade, seu amor. E eu não queria que isso mudasse. Ele fez uma pausa, seus dedos traçando o contorno do rosto dela. Quando eu estava realmente cego, você era gentil porque era seu trabalho. Mas quando continuei fingindo, você foi gentil porque quis. Você me amou pensando que nunca seria correspondida, que nunca haveria recompensa. E isso, pequena, fez toda a diferença. Leila sentiu as lágrimas queimarem seus olhos novamente. Ela havia se sentido tão culpada por seus sentimentos, tão envergonhada por amar um homem que acreditava não poder vê-la. Mas ele vira tudo, cada olhar, cada toque, cada momento roubado. Você me assistiu dançar, ela sussurrou, e não disse nada. Eu queria ver quanto tempo você continuaria, Rashid admitiu. Queria ver se seu amor era real ou apenas uma fantasia romântica. E noite após noite você voltava, dançava, confessava ao escuro, e eu me apaixonava um pouco mais a cada vez. Layla riu através das lágrimas, um som de alívio e alegria misturados. Você é cruel. Sou, ele concordou, mas também sou seu. Eles se beijaram novamente, e desta vez foi diferente. Não havia mais segredos entre eles, não havia mais pretensões, apenas verdade nua e crua, e um amor que sobrevivera a mentiras e perigos. Mas a realidade era implacável, e o perigo ainda os cercava. Uma batida forte na porta interrompeu o momento. Layla sentou-se rapidamente, o coração disparado. Rashid também se levantou, colocando a faixa de volta no lugar antes que a porta se abrisse. Mansur entrou, acompanhado por 2 guardas. Seu rosto estava tenso, preocupado. Rashid, ele disse urgentemente, a tempestade danificou parte das muralhas. Precisamos inspecionar os danos agora, antes que piore. Layla levantou-se imediatamente, posicionando-se entre Mansur e Rashid. É tarde demais, ela protestou. E perigoso. Pode esperar até o amanhecer. Não pode esperar. Mansur insistiu, seus olhos estreitando-se para ela. Se as muralhas caírem, o palácio inteiro estará em risco. Então envie os guardas, Layla argumentou. O senhor não precisa ir. O líder deve ver, Mansur disse, e havia uma ironia cruel em suas palavras. Deve estar presente, é seu dever. Rashid levantou-se, a postura ereta apesar da faixa que cobria seus olhos. Mansur tem razão, ele disse calmamente. É meu dever, irei. Não, Layla praticamente gritou. Por favor, não vá, é uma armadilha, você sabe que é. Mansur olhou para ela com desprezo. Você está histérica, garota. Saia daqui antes que eu mande prendê-la por insubordinação. Mas Rashid segurou o braço de Layla, impedindo que Mansur a tocasse. Ela vem comigo, ele declarou. Se vou às muralhas, Layla me acompanha. Não é negociável. Mansur hesitou, claramente não esperando por isso, mas não podia recusar sem parecer suspeito. Como desejar, ele finalmente disse, a voz azeda. Eles saíram do quarto em uma procissão tensa, Rashid segurando o braço de Layla, Mansur à frente e os 2 guardas atrás. Os corredores do palácio estavam vazios e escuros, iluminados apenas por tochas que tremiam violentamente no vento. A areia penetrava por todas as frestas, criando uma névoa dourada no ar. Quando chegaram às ameias, a parte mais alta do palácio, a tempestade estava em sua fúria máxima. O vento era tão forte que Layla mal conseguia se manter de pé. Rashid segurava-a firmemente, seu corpo protegendo-a do pior. Onde está o dano? Rashid gritou acima do vento. Ali! Mansur apontou para a extremidade das ameias, onde o parapeito estava parcialmente destruído. Era um abismo de 30 metros até o chão de pedra, uma queda fatal. Rashid começou a caminhar naquela direção, guiado por Layla. Mas ela notou algo. Os guardas não estavam inspecionando as muralhas, estavam apenas observando, esperando. E Mansur tinha um olhar de satisfação que fez seu sangue gelar. Era agora. Eles iam fazer agora. Rashid, ela gritou, agarrando-o com força. Não se aproxime mais. É perigoso demais.
Mas antes que ele pudesse responder, um dos guardas avançou. Não para inspecionar, para empurrar. Layla viu o movimento uma fração de segundo antes que acontecesse e agiu por puro instinto. Ela se jogou na frente de Rashid, colocando seu próprio corpo como escudo. O empurrão a atingiu com força brutal, desequilibrando-a. Ela tropeçou para trás, o parapeito danificado desmoronando sob seu peso. Por um momento terrível, ela estava caindo, o vento uivando em seus ouvidos, a morte subindo rápido do chão distante. Então mãos fortes agarraram seus pulsos. Rashid. Ele a segurava com uma força impossível para alguém cego, seus dedos como garras de ferro. Mas a física era implacável. O peso dela estava puxando-o também para a beirada. "Solte-me!" Layla gritou. "Você vai cair!" "Nunca!" Rashid rugiu e havia algo em seus olhos cobertos. Uma determinação feroz que transcendia a visão. "Eu nunca vou te soltar." O guarda que a empurrara ficou paralisado, chocado. Mansur gritava ordens confusas, percebendo que o plano havia falhado. O segundo guarda finalmente reagiu, agarrando Rashid pelos ombros e ajudando a puxar Layla de volta para a segurança. Eles desabaram no chão frio de pedra, Layla tremendo violentamente, Rashid segurando-a contra o peito como se nunca quisesse soltá-la. A tempestade continuava rugindo ao redor deles, mas tudo que Layla podia ouvir era o batimento acelerado do coração de Rashid. "Você quase morreu", ele sussurrou contra seus cabelos. "Você quase me deixou." "Eu sei", ela chorou. "Desculpe, desculpe." Mansur aproximou-se, sua máscara de preocupação de volta no lugar. "Que horror, um acidente terrível. Graças aos deuses que..." "Não foi um acidente", Rashid disse, sua voz cortante como vidro. Ele levantou-se, puxando Layla com ele, e virou-se para enfrentar Mansur. Ainda usava a faixa, ainda fingia cegueira, mas havia algo em sua postura que fez todos recuarem. Aquele guarda a empurrou deliberadamente. Mansur tentou protestar, mas Rashid já estava se movendo, guiando Layla de volta para dentro do palácio. Ela olhou para trás uma vez e viu Mansur parado nas ameias, a tempestade rugindo atrás dele, sua expressão uma mistura de ódio e desespero. A guerra silenciosa havia acabado. Agora começava a batalha aberta, e Layla sabia que antes do amanhecer tudo seria decidido, vitória ou morte. Não havia meio termo. O amanhecer chegou com um silêncio pesado. A tempestade havia passado durante a noite, deixando para trás um deserto lavado e um céu de um azul impossível. Mas dentro do palácio, a atmosfera era de sufocamento. Todos sabiam que algo estava prestes a acontecer. Podiam sentir a tensão no ar, espessa como mel. Layla não dormira. Permanecera ao lado de Rashid, vigiando, esperando pelo próximo ataque. Porque ela sabia que haveria um próximo ataque. Mansur e Khalid estavam desesperados agora. A tentativa de assassinato nas ameias falhara. O guarda estava preso. Seu tempo estava acabando. E homens desesperados eram os mais perigosos. Rashid também estava acordado, embora fingisse dormir. Layla podia perceber pela respiração irregular, pela tensão nos músculos. Eles estavam juntos nisso agora, 2 contra um império de mentiras e traições. "O que vamos fazer?" Ela sussurrou na escuridão pré-amanhecer. "Esperar", Rashid respondeu, "e estar prontos." Mas prontos para quê? Layla não sabia, e essa incerteza a corroía por dentro. A resposta veio 2 horas depois, quando ela estava lendo para Rashid na sala privada. A porta explodiu aberta, e 6 guardas entraram em marcha, liderados por Khalid. Seu rosto estava duro, os olhos brilhando com triunfo cruel. "Prendam-na!" ele ordenou, apontando para Layla. Layla levantou-se de um pulo, o coração disparando. "O quê? Por quê?" "Por roubo", Khalid declarou, sua voz carregando pelo salão. "E traição." Rashid também se levantou, virando-se na direção das vozes. "Do que você está falando, Khalid?" "Falo", Khalid disse lentamente, saboreando cada palavra. "Das joias de sua falecida mãe. As peças de família que foram roubadas há 2 semanas. Encontramos a ladra." Ele gesticulou
e 2 guardas trouxeram uma caixa de madeira incrustada com nácar. Khalid abriu-a dramaticamente, revelando um colar de ouro e rubis, brincos de esmeralda, braceletes de diamantes, as joias mais preciosas da família Al-Mansuri. Encontramos isto, Khalid continuou, escondido sob o colchão da querida cuidadora. Ela estava esperando o momento certo para fugir e vendê-los. Layla sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. As joias. Ela nunca vira aquelas joias antes na vida. Nunca entrara no quarto onde eram guardadas. Isso era uma armadilha, uma mentira elaborada. Não, ela disse, a voz quebrando. Eu nunca roubei nada. Eu juro. Isso foi plantado. Claro que diria isso. Mansur interrompeu, aparecendo na porta. Seu rosto era uma máscara de decepção e raiva. Todos os ladrões negam quando pegos. Rashid. Layla virou-se para ele, desesperada. Por favor, você sabe que eu nunca faria isso. Você me conhece. Rashid permaneceu imóvel, a expressão ilegível. Ele não disse nada. Não a defendeu. Apenas ficou ali, silencioso, as mãos apertadas ao lado do corpo. O coração de Layla se partiu. Ele não acreditava nela. Ou pior, não podia defendê-la sem revelar que via tudo. E revelar isso agora seria assinar sua própria sentença de morte. Leve-a, Khalid ordenou aos guardas. Mãos rudes agarraram Layla, algemando seus pulsos com cordas ásperas que cortavam a pele. Ela lutou tentando se soltar, mas era inútil. Eles a arrastaram até o centro da sala, forçando-a a se ajoelhar no tapete persa. A punição para roubar de um deficiente é severa, Mansur disse, circulando ao redor dela como um abutre. Especialmente quando esse deficiente te deu abrigo e emprego quando você não tinha nada. É a pior forma de traição. Exílio, Khalid sugeriu, seus olhos brilhando. No deserto, sem água, sem comida, uma morte lenta para uma traição lenta. Layla sentiu o terror gelar seu sangue. Exílio no deserto era uma sentença de morte. Ninguém sobrevivia mais de 2 dias sem água sob o sol escaldante. Ela olhou para Rashid, implorando silenciosamente para que ele interviesse. Mas ele permaneceu imóvel, o rosto voltado para longe, como se não suportasse olhar na direção dela. Ele acreditava neles, acreditava que ela o traíra. Então ela precisava aceitar a sentença injusta, morrer no deserto para que ele pudesse viver. Levem-na para fora do palácio, Mansur ordenou, antes do meio-dia, que ninguém a ajude sob pena de sofrer o mesmo destino. Os guardas puxaram Layla para se levantar. Ela não resistiu, não tinha mais forças. Lançou um último olhar para Rashid, memorizando cada detalhe daquele rosto que amava. Então virou-se para ser levada embora. O guarda voou pelo ar, batendo contra a parede de pedra com um som seco. O outro guarda congelou, chocado demais para reagir. Mansur e Khalid ficaram paralisados, as bocas abertas em surpresa. Rashid ficou entre Layla e os outros, a postura defensiva, protetor. E então, lenta e deliberadamente, ele levou as mãos ao rosto e puxou a faixa de seda. O tecido caiu no chão. Seus olhos estavam abertos, escuros, intensos, perfeitamente funcionais. Não havia nenhuma névoa, nenhum dano, apenas clareza absoluta e uma fúria devastadora. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Você. Khalid finalmente conseguiu falar, a voz estrangulada. Você pode ver. Sempre pude, Rashid disse, sua voz fria como o gelo do deserto. Há meses. Mansur cambaleou para trás, o rosto perdendo toda a cor. Então você sabia. Tudo este tempo você sabia. De cada palavra sussurrada, Rashid confirmou. De cada conspiração. De cada mentira. Vi quando vocês planejaram me envenenar. Vi quando planejaram me empurrar das ameias. E vi quando plantaram as joias no quarto de Layla. Khalid tentou correr, mas Rashid foi mais rápido. Ele cruzou a distância em um piscar de olhos, agarrando o primo pelo colarinho e prensando-o contra a parede. Eu assisti. Rashid rugiu, seu rosto a centímetros do de Khalid. Assisti você entrar no quarto dela. Assisti você esconder as joias.
E fingi que ainda estava cego porque queria que você se revelasse completamente. Queria que não houvesse dúvidas de sua traição. Khalid tentou falar, mas nenhum som saiu. O terror estava estampado em seu rosto. Rashid soltou-o com desgosto, virando-se para Mansur. E você, ele disse, sua voz carregada de decepção. Você que eu confiava. Você que meu pai confiava. Como pôde? Mansur tentou se recompor, sua arrogância habitual voltando. Você está fraco, ele cuspiu. A cegueira te fez fraco. O reino precisa de um líder forte, não de alguém que se esconde em quartos escuros fingindo deficiência. Você acha que fingir me fez fraco? Rashid riu, mas era um som sem humor. Fingir me deu a maior arma de todas, a verdade. Enquanto vocês conspiravam, eu observava. Enquanto vocês planejavam, eu aprendia. E agora tenho tudo o que preciso para destruí-los. Ele gesticulou para os guardas leais, aqueles que nunca haviam sido corrompidos. Prendam-nos, Mansur e Khalid. Por traição, tentativa de assassinato e conspiração contra a coroa. Os guardas moveram-se rapidamente, algemando os dois homens. Khalid lutou, gritando obscenidades. Mansur foi mais silencioso, mas seus olhos queimavam com ódio. Quando finalmente foram levados embora, o silêncio voltou. Rashid ficou ali, o peito subindo e descendo rapidamente, a adrenalina ainda percorrendo suas veias. Então, ele se virou para Layla. Ela ainda estava de joelhos, as cordas cortando seus pulsos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas não eram mais lágrimas de medo ou tristeza, eram lágrimas de alívio, de alegria, porque ele acreditara nela. Sempre acreditara. Rashid ajoelhou-se ao lado dela, cortando as cordas com um punhal que tirou do cinto. Quando seus pulsos estavam livres, ele os massageou gentilmente, curando as marcas vermelhas com toques suaves. Desculpe, ele sussurrou. Desculpe por fazê-la passar por isso. Mas eu precisava que eles revelassem tudo. Precisava de provas irrefutáveis. Layla balançou a cabeça, soluçando. Eu achei que você não acreditava em mim. Achei que tinha perdido você. Nunca, Rashid disse, puxando-a para seus braços. Você nunca vai me perder. Nunca. Eles ficaram assim por longos momentos, abraçados no chão frio, o palácio gradualmente acordando ao redor deles para a notícia chocante. O líder não era mais cego, e seus maiores inimigos estavam presos. Quando finalmente se separaram, Rashid secou as lágrimas do rosto de Layla com os polegares. Agora, ele disse, um fantasma de sorriso nos lábios, vamos mostrar a este palácio quem realmente governa. Juntos. Layla assentiu, e pela primeira vez em dias, permitiu-se sentir esperança. A escuridão havia acabado. A luz finalmente brilhava. Rashid convocou uma reunião no grande salão ao meio-dia. Todos os líderes tribais, todos os membros da corte, todos os que tinham voz em assuntos de Estado, todos deveriam comparecer. Era obrigatório, e aqueles que faltassem seriam considerados cúmplices. Layla ajudou-o a se preparar, mas desta vez foi diferente. Ela não escolhia as roupas para um homem cego, escolhia para um rei. O toube mais imponente, tecido de seda pura com bordados de ouro que capturavam a luz. Um colete bordado com símbolos tribais. E pela primeira vez em meses, o kefie, o lenço tradicional preso com um agal de ouro, símbolo de sua autoridade e posição. Enquanto ela trabalhava, Rashid observava-a através do espelho. Era estranho vê-lo olhar de volta. Seus olhos seguiam cada movimento dela, apreciando cada gesto. Layla corou sob o olhar, ainda não acostumada com a ideia de que ele podia realmente vê-la. Você está me encarando, ela murmurou. Estou, Rashid admitiu sem vergonha. Estou recuperando o tempo perdido. Todos aqueles meses fingindo não ver você. Foi uma tortura. Layla amarrou o agal ao redor do kefie, ajeitando-o perfeitamente. Por que fez isso? Ela perguntou baixinho. Por que fingiu por tanto tempo? Rashid virou-se para encará-la diretamente, pegando suas mãos. Ele apertou as mãos dela. Então eu esperei. Observei. Aprendi quem eram meus verdadeiros inimigos. E no processo, sua voz suavizou.
Descobri quem era minha verdadeira aliada, minha verdadeira amor. Layla inclinou-se beijando-o suavemente. Valeu a pena? Ela sussurrou contra seus lábios. Cada segundo, ele prometeu. Murmúrios percorreram a multidão. Alguns pareciam chocados, outros menos surpresos. Mansur e Khalid tinham aliados, mas também tinham inimigos que já suspeitavam de sua traição. Eu poderia ter revelado minha visão a qualquer momento, Rashid disse. Poderia ter os prendido nas primeiras semanas, mas esperei, porque queria que não houvesse dúvidas. Queria que vocês, meu povo, vissem suas verdadeiras faces. Ele virou-se para Mansur. Você serviu meu pai por 30 anos. Ele confiava em você. Eu confiava em você. E você pagou essa confiança com traição. Mansur finalmente falou, sua voz amarga. Eu servi sua família por 30 anos, ele cuspiu. E vi este reino crescer. Vi seu pai construir um império. E então vi você, cego e fraco, deixando tudo desmoronar. Eu não estava cego, Rashid retrucou. E não estava fraco. Estava observando, aprendendo, separando os leais dos traidores. Ele se virou para a multidão. Mansur e Khalid serão julgados conforme nossa lei. Tentativa de assassinato contra o líder é punida com exílio perpétuo. Suas terras serão confiscadas, seus títulos removidos. Serão levados para as fronteiras do deserto e banidos, nunca mais podendo retornar sob pena de morte. A sentença era severa, mas justa. Alguns na multidão aplaudiram, outros simplesmente aceitaram em silêncio. Mansur tentou protestar, mas guardas o arrastaram para fora. Khalid foi mais silencioso, já aceitando seu destino. Quando o salão silenciou novamente, Rashid continuou. Mas há outra questão a resolver. Durante minha recuperação, uma pessoa permaneceu ao meu lado. Uma pessoa que arriscou tudo para me proteger, mesmo quando significava enfrentar homens poderosos, mesmo quando significava possivelmente perder a própria vida. Ele estendeu a mão, e Layla, que estava na borda da plataforma, subiu para ficar ao lado dele. Centenas de olhos a observaram, curiosos, respeitosos. Layla, Rashid disse, sua voz suavizando ao pronunciar seu nome. Começou como minha cuidadora, mas tornou-se muito mais. Tornou-se minha conselheira, minha protetora, minha amiga. E se ela aceitar, será minha esposa. O salão explodiu em sussurros. Layla sentiu as pernas falharem, o choque tomando conta. Ele estava pedindo? Publicamente? Rashid virou-se para encará-la, ignorando a multidão. Era apenas eles dois naquele momento. Eu sei que é rápido, ele disse baixinho. Eu sei que você merece um cortejo adequado, flores e poesia. Mas nós já passamos por mais em meses do que a maioria passa em uma vida inteira. Você me viu no meu pior e ainda escolheu ficar. Ele pegou as mãos dela. Então eu pergunto diante de todos estes testemunhas. Layla, você aceita ser minha esposa? Não por obrigação, não por gratidão, mas por amor. Layla sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Ela olhou para aquele rosto que amava, aqueles olhos que finalmente podiam olhar de volta. E não havia hesitação em sua resposta. Sim, ela sussurrou. Então, mais alto, para que todos pudessem ouvir. Sim, 1000 vezes sim. O salão explodiu em aplausos e celebrações. Rashid puxou-a para um beijo, não se importando com a propriedade ou protocolo. Era um beijo de promessa, de futuro, de tudo que haviam conquistado juntos. Quando finalmente se separaram, o salão ainda estava celebrando. Música começou a tocar, alimento foi trazido. O que começara como um julgamento transformou-se em uma celebração improvisada de noivado. Mas enquanto os outros festejavam, Rashid e Layla escorregaram para fora, buscando um momento de privacidade. Foram para os jardins do palácio, onde fontes borbulhavam e palmeiras ofereciam sombra do sol do meio-dia. Está tudo bem? Rashid perguntou, puxando-a para sentar ao lado dele, na borda de uma fonte. Estou processando, Layla admitiu. Ontem eu era uma serva. Hoje sou noiva do líder. É muito para absorver. Arrependida. Ele provocou, embora houvesse uma pitada de preocupação real em sua voz. Nunca,
Layla disse firmemente. Só, assustada. Eu não sei como ser uma líder, não sei como governar. Não precisa saber, Rashid disse. Governar não significa ter todas as respostas. Significa ter a sabedoria de se cercar de pessoas boas. E você, Layla, já provou que tem o coração de uma verdadeira líder. Você escolheu o certo sobre o seguro, a verdade sobre a mentira, o amor sobre o medo. Ele beijou sua testa. Tudo o resto aprenderemos juntos. Layla virou-se para beijá-lo, e naquele beijo estava toda a gratidão, todo o amor, toda a promessa do que viria. A escuridão havia acabado, a luz triunfara, e tudo porque dois corações se recusaram a desistir um do outro, mesmo quando o mundo inteiro conspirava para separá-los. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. O casamento seria realizado na próxima lua cheia, uma cerimônia que reuniria todas as tribos da região. Mas antes disso, havia muito a fazer. O palácio precisava ser reorganizado, novos conselheiros nomeados, alianças reforçadas. Rashid trabalhava incansavelmente, reconstruindo o que Mansur e Khalid haviam tentado destruir. E em cada passo, Layla estava ao seu lado. Você tem o dom da empatia, Rashid disse uma noite, enquanto revisavam propostas para novos projetos de irrigação. Eu vejo números e estratégias. Você vê as pessoas que serão afetadas. Precisamos disso, eu preciso disso. Layla sorriu, tocando sua mão. Nós nos completamos. Ela disse simplesmente. E era verdade. Onde Rashid era força, ela era compaixão. Onde ele era lógica, ela era coração. Juntos, formavam algo maior que a soma de suas partes. A família de Layla foi convocada ao palácio. Quando ela os viu pela primeira vez em meses, correu para os braços de sua mãe, chorando. Seu pai, curado agora graças aos melhores médicos que Rashid providenciara, abraçou-a com força, sussurrando o quanto estava orgulhoso. Minha pequena, ele disse, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Você salvou nossa família. E agora vai ser uma rainha. Não uma rainha, Layla corrigiu. Uma parceira, uma igual. Seus irmãos mais novos correram ao redor do palácio, maravilhados com o tamanho, com as fontes, com tudo. Rashid observava a cena com um sorriso, feliz por ver Layla reunida com aqueles que amava. Eles podem morar aqui, ele ofereceu. Há espaço suficiente, mais que suficiente. Mas o pai de Layla balançou a cabeça, orgulhoso. Agradecemos, Senhor, mas nossa vida está na vila. É onde pertencemos. Mas saber que Layla está aqui, feliz e segura, isso é suficiente. Rashid respeitou a decisão, mas garantiu que a vila recebesse investimentos. Um novo poço, escola, clínica médica. Era sua maneira de honrar a família que criara a mulher que ele amava. À noite antes do casamento, Layla não conseguiu dormir. Estava nervosa, ansiosa, uma mistura de emoções conflitantes. Ela se levantou da cama e caminhou até a varanda de seus aposentos, olhando para o deserto banhado pelo luar. Passos suaves a alertaram da presença de Rashid. Ele se juntou a ela, envolto em um manto simples, os pés descalços. Não consegue dormir também? Ele perguntou. Muitos pensamentos, Layla admitiu. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando a vastidão do deserto. Então Rashid falou. Você ainda dança? Layla virou-se para ele, surpresa. O quê? Suas danças silenciosas, aquelas que você fazia quando achava que eu estava dormindo. Você ainda faz? Layla corou, lembrando-se daqueles momentos roubados. Não desde que você revelou que podia ver. Parecia bobo. Não era bobo, Rashid disse firmemente. Era lindo, a coisa mais linda que já vi. Ele estendeu a mão. Dance comigo agora. Não em segredo, não na sombra, mas aqui, sob a lua, onde todos os deuses podem testemunhar. Layla hesitou apenas um momento, antes de colocar sua mão na dele. Não havia música, apenas o sussurro do vento noturno. Mas eles dançaram de qualquer forma, movendo-se em harmonia perfeita, dois corpos que haviam aprendido a linguagem um do outro. Enquanto giravam sob o céu estrelado,
Laila sentiu algo se soltar dentro dela. As últimas amarras do medo, da insegurança, da crença de que não era suficiente. Tudo desapareceu. Porque ali, nos braços de Rashid, ela era suficiente. Ela sempre fora. Eu te amo. Ela sussurrou contra seu peito. Eu sempre vi. Ele respondeu, ecoando as palavras que haviam mudado tudo. E sempre verei, não apenas com os olhos, mas com a alma. Eles pararam de dançar, mas permaneceram abraçados, nenhum querendo quebrar o momento. Acima deles, o céu estava repleto de estrelas, testemunhas silenciosas de um amor que sobrevivera à escuridão e traição. O dia do casamento amanheceu claro e perfeito. O céu era de um azul impossível, sem uma única nuvem. O palácio estava decorado com tecidos coloridos, flores do deserto, lanternas que seriam acesas ao anoitecer. Leila foi preparada por suas irmãs e mãe, vestida em camadas de seda vermelha e dourada. Joias, não aquelas que haviam sido plantadas, mas outras, presentes de Rashid, adornavam seu pescoço e braços. Um véu fino cobria seu rosto, bordado com fios de prata que capturavam a luz. Quando ela entrou no grande salão, todos se levantaram. O salão estava lotado, centenas de pessoas de todas as tribos, vestidas em suas melhores roupas. Mas Laila só tinha olhos para um homem. Rashid estava no centro, próximo ao sheik que conduziria a cerimônia. Ele usava o tobe branco tradicional, mas o colete era de ouro puro, cravejado com pedras preciosas que representavam cada tribo sob sua liderança. Quando seus olhos encontraram os dela através do véu, ele sorriu. Um sorriso que iluminou todo o seu rosto. A cerimônia foi conduzida em árabe, as palavras antigas ecoando pelo salão. Promessas foram feitas, bênçãos dadas. Quando chegou a hora de Rashid levantar o véu, ele o fez lentamente, revelando o rosto de Laila para todos presentes. Você é linda, ele sussurrou, apenas para ela ouvir. Você também, ela respondeu fazendo-o rir. O beijo que selou a união foi suave, respeitoso, mas carregado de promessa. Quando se separaram, o salão explodiu em celebração. Música encheu o ar, comida foi servida e a festa continuaria até o amanhecer. Mas no meio da celebração, Rashid e Laila encontraram um momento para si mesmos. Eles subiram até as ameias, aquelas mesmas ameias onde quase haviam perdido tudo. Mas agora, em vez de morte e traição, havia apenas vida e amor. Olhe, Rashid disse, apontando para o horizonte. O sol estava se pondo, pintando o deserto em tons de vermelho, laranja e dourado. E isto foi o que eu vi quando recuperei a visão. Este mundo de cores, de luz, e pensei que era a coisa mais linda que já vira. Ele virou-se para Laila, mas estava errado, porque a coisa mais linda não era o pôr do sol. Era você. Sempre foi você. Laila apoiou a cabeça em seu ombro, observando o sol desaparecer no horizonte. Você sabe, ela disse pensativamente. Há meses, eu temia que você nunca me visse, que eu seria sempre invisível, e agora? Agora você me vê tão claramente que às vezes é assustador. Assustador como? Rashid perguntou. Porque não há lugar para se esconder, ela admitiu. Você vê todas as minhas falhas, todos os meus medos. É verdade, Rashid concordou, mas também vejo sua força, sua coragem, sua bondade, e essas coisas superam qualquer falha 1000 vezes. Ele a virou para encará-lo. Laila, a cegueira me ensinou algo. Ensinou-me que ver não é apenas sobre os olhos, é sobre o coração, e meu coração te viu desde o primeiro dia. Mesmo quando meus olhos não podiam, meu coração sabia que você era especial. Laila beijou-o, derramando todo o amor que sentia naquele beijo. E quando finalmente se separaram, o sol havia desaparecido completamente, deixando para trás um céu cheio de estrelas. Vamos voltar, Rashid sugeriu. Nossa festa nos espera. Espere, Laila disse, segurando sua mão. Só mais um momento. Quero lembrar disto. Este momento perfeito. Rashid puxou-a mais perto, envolvendo-a em seus braços. Haverá muitos mais momentos perfeitos, ele prometeu. Uma vida inteira deles. E enquanto ficavam ali, abraçados sob as estrelas, Laila soube que ele estava certo.
O caminho até ali fora difícil, marcado por medo e perigo. Mas tudo valera a pena, porque havia encontrado algo que muitos procuram a vida inteira e nunca encontram: amor verdadeiro. Amor que vê além da superfície. Amor que escolhe permanecer mesmo na escuridão. Amor que, afinal, sempre esteve ali, apenas esperando para ser visto. Queridos ouvintes, esperamos que esta história tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e